A gente quer saber se aqui nós temos um processo físico, químico ou nuclear. Processo físico, químico ou nuclear. E eu preciso que vocês saibam, galera, a diferença desses processos. Não só porque o Enem ele cobra às vezes qual processo aqui foi químico, qual é físico. Mas porque, galera, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ontem eu estava no curso que eu trabalho, no curso Newton, tá bom? É um curso presencial aqui em Salvador. Também está online, inclusive. Inclusive, ele está com matrículas abertas para revisão Enem, tá bom? Caso alguém tenha interesse, ele também tem no formato remoto. E aí, um aluno me trouxe uma dúvida de uma questão era uma questão de reações orgânicas. Olha que loucura! Da reações orgânicas que a gente fez hoje na aula. Era uma questão de hidrólise de éster. E eu mostrei para ela que você conseguia responder uma questão de reações orgânicas, um dos assuntos mais cobrados, mais difíceis e cobrados do Enem, só por saber se o processo é químico ou físico. É por isso, galera, que os alunos que estudam aquilo que é mais importante, têm uma boa base, muitas vezes ele consegue ficar muitas etapas na frente. E às vezes tem um aluno que ele, poxa, tá travado ali, entendeu? Tá travado ali porque ele tá estudando um bocado de coisa, mas ele não dominou o que é para dominar. Tá certo? Então, olha só, galerinha. Aqui eu tenho dois tipos de processos. O processo físico, melhor, três processos, tá? O físico, o químico e o nuclear. Mas, para falar a verdade, o nuclear, ele tende a aparecer pouco nesse contexto aqui, no Enem. Ele aparece em outros contextos, de outros tipos de questão, que a gente vai treinar semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai ter uma aula aqui falando de alguns conteúdos de físico-química, inclusive radioatividade. Então, vamos diferenciar físico e químico? Vamos lá, vou agora abrir para vocês participarem. Alguém sabe aí qual é a diferença de um processo químico para um processo físico? Manda aí. Alguém sabe aí qual é a diferença de um processo físico para um processo químico, gente? Diz aí, tá? Qual a diferença de um processo químico para um processo físico? Eu olhando pra sua cara, viu? Olhando no fundo dos seus olhos aqui, esperando você responder, viu? Boa! Caramba, que galera é essa, velho? Meu irmão, mudança íntima na matéria, química mexe na composição da matéria, química altera a natureza da matéria. Perfeito. Galera, se forma substância nova, formação de novas substâncias. A gente não cria um átomo novo. Se mudar o átomo, criar um átomo novo e tal, aí já é nuclear. Processo químico, você vai manter os mesmos átomos, mas você recombina os átomos formando uma nova substância. Então, por exemplo, se você decompor a água H2O em gás de hidrogênio, é um processo químico. H2O vira H2. Gás de hidrogênio é gás de hidrogênio, água é água. Então, formando substância nova é químico. Então, para algumas questões, galera, pensar nisso é suficiente. Se eu pensar no processo físico, entendeu, gente? Se eu aquecer água líquida para ela virar água gasosa, se eu transformar água líquida em água gasosa, esse é um processo físico, porque a água só mudou a forma que a matéria está organizada. As partículas se separaram, mas ainda são moléculas de H2O. Aí é um processo físico. Um processo químico tem que criar substâncias novas. E aí, qual é a sacada, galera, de uma questão... Qual é a sacada aqui, galera, de uma questão que você consegue usar isso aqui? Estão quase batendo 20 pessoas, gente. Será que vai bater 20 pessoas aqui? Pô, você vai ter que agora compartilhar para alguém, né? Não é possível. Ou você vai entrar numa outra, vai pegar o saldo do seu namorado vai entrar aqui só para bater 20 pessoas. Só porque eu falei. Galera, brincadeira essa parte. Olha só. Nesse processo aqui, ó, tem questões do Enem que ele te dá um texto de algo que você não entende, mas você consegue responder a questão só por entender que aquele processo descrito é químico ou físico. Vou repetir, tá?
Às vezes é uma questão, ele te dá ali todo um contexto, fala várias coisas que você não entende, mas você sabe o que aconteceu nas alternativas só para procurar entender se o processo descrito foi químico ou físico. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, galera. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá bom? Vamos pensar que você tem uma questão aí. Isso aqui já caiu, tá? Uma dona de casa. A questão começa assim, ó. Questão do Enem de 2017. Um fato corriqueiro observado na cozinha de todos os brasileiros. Ó a questão, né? Bem questão tiozão do pavê. É que se deixar cair um pouco de sal de cozinha na chama, a chama que normalmente é azulada fica um pouco amarelada. E ele explica por que esse fenômeno acontece. Por que esse fenômeno acontece? Galera, para responder isso aqui, você precisa saber o modelo atômico de Bohr, que é o único modelo atômico que nem cobrou já 2 vezes, 2017 e 2019. Mas tem uma outra forma, tem um atalho, que é o seguinte. Quando boto sal no fogo, galera, eu tenho que me perguntar se ali está tendo algum processo químico ou físico. E, na verdade, não acontece nenhum processo químico. Por quê? Galera, se eu queimar o sal, se eu botar o sal no fogo, ele não reage, ele continua sendo sal. Se você alguma vez já deixou cair sal no fogo, galera, por qualquer acidente, né? No meu caso, eu faço isso. Tem até um vídeo que eu falo assim, aqui no meu Instagram, de uns 2 anos atrás, no 2020. Eu chego assim, galera, deixa eu aproveitar que a Raquel não tá em casa, aí eu ligo o fogão e aí eu vou lá e jogo o sal, só pra mostrar que ele fica amarelado, né? Na verdade, a Raquel tava em casa, ela tava na sala olhando pra minha cara, assim, tipo assim, tá de sacanagem, né? Ela tava literalmente olhando pra minha cara, eu dizendo assim, deixa eu aproveitar que a Raquel não tá em casa, né? Mas enfim, foi só pela resenha. Mas então, se você depois desligar aquela chama, gente, você vai ver que o sal continua igualzinho. Igualzinho, é o mesmo sal. Quando ele bate na chama, a chama fica amarelada. Se você desligar, o sal tá igualzinho. Ou seja, não tem nenhum processo químico. Galera, a resposta correta era a única que não trazia como alternativa processo químico. Porque a letra A dizia, a coloração muda porque acontece uma reação com os carboidratos da chama, umas viagens assim, nada a ver, viu? Mas falou reação, eu sei que é físico, não pode ser essa alternativa. Formação de um produto alaranjado era uma alternativa. Você, não formou nada, o processo é físico. Tem várias questões, galera, que você consegue entender a alternativa verdadeira só por perceber se o processo é químico ou físico. Nessa questão que eu me referi de reações orgânicas, a questão dizia que a partir do PET você poderia fazer um processo e nesse processo formar etileno-glicol. Olha só, reação química, PET formar etileno-glicol. Olha as alternativas. Vai triturar a garrafa PET. Triturar é processo físico. Vai fundir a garrafa PET, processo físico. E aí a reação verdadeira o que? Era uma hidrólise da garrafa PET. Então quando você fazia hidrólise, produzia o etileno-glicol. Então aí é uma reação química hidrólise, é uma reação com água. Então essa aqui, além de ser uma questão que cai no Enem, 2021 o Enem cobrou ele dava vários processos e perguntavam quais eram químicos. Resposta verdadeira era hidrólise e a decomposição da substância lá. Ambas porque formavam substâncias novas. Mas mesmo além dessas questões, às vezes isso aqui cai, galera, em questões também de outros conteúdos, como reações orgânicas ou modelo atômico de Bohr, e você pode resolver a questão, eliminar várias alternativas, só por entender se o processo é químico ou físico. Tá bom? Chegamos em 20, hein, galera? Chegamos em 20, agora eu vou tirar o print. Eu mesmo vou tirar o print. Olha minha cara de sorriso laranja aqui, ó. Pronto. Certeza que no momento que eu disse que ia tirar o print, que chegou em 20, baixou para o número menor, né? Enfim, né? Apenas números, tá? Galera, brincadeiras à parte, eu vou me encaminhando já para o finalzinho dessa aula de hoje. Se alguém quiser perguntar algo sobre isso, pode perguntar. E eu vou falar sobre algumas técnicas de separação de misturas. Eu vou te provar
que dá para eu falar de várias técnicas em 5 minutos. Tá bom? Pelo menos para dar uma deixa aqui para você de quais técnicas focar na sua revisão. Tá certo? Vou chegar aqui pro lado, se alguém quiser printar aí, não tiver copiado algo. Daí, galera, eu vou, na sequência, apagar aqui pra gente falar um pouquinho aqui sobre separação. Bateu o vídeo, vocês que disseram antes de mim, tá vendo? Ó, eu não sou a única pessoa que fico ligando pra isso, não. Ah, teve uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Professor, posso ir com o pensamento que para ser processo físico ocorre troca de estado físico, ou isso é muito generalizado? Assim, ó, não necessariamente. Por exemplo, se você pegar o álcool e dissolver na água, é um processo físico. Dissolução é um processo físico. Tá bom? Isso também não é muito legal porque às vezes, por exemplo, pega o vitamina C, Mari, e joga na água. Pegou vitamina C, jogou na água, forma gás. Só que ele é químico. O gás foi criado, é uma substância nova, entendeu, Mari? Então, assim, mudança de estado, se for a mesma substância, é físico. Mas, às vezes, você muda a substância e foi uma substância num novo estado. Então, não é um critério tão forte. Precisa ter um pouco a mais para fechar isso direitinho.